Veremos hoje como é simples a gente utilizar aqui o objeto empty, que é um objeto nulo ou vazio, como podemos traduzir, para criar certos efeitos rotativos aqui de matrizes. E para isso, nós vamos começar com o objeto cúbico. E esse objeto cúbico, simplesmente se vocês selecionarem ele e usarem uma rotação em Z, quem é Z? Z é o eixo que nós não estamos vendo, que vem em cima a baixo. Então, para ativá-lo, eu vou vir aqui na Viewport Overlay, clicar o Z, agora vocês vão ver a linha azul, tá? Então, se eu quiser rotacionar esse cubo a partir desse eixo, eu posso usar o atalho RZ, ó. Então, eu posso movimentar o cubo, ou se quiser também, aqui em Object Property, na rotação do objeto, em Z eu posso movimentar, eu gero aí, ó, a rotação do objeto através das caixas de valores. Vou deixar aqui em 0, tá? Repare que quando ele faz essa rotação em Z, ele está se baseando na posição em que está o ponto de origem do objeto. Então, se eu quiser deixar esse ponto de origem aqui no centro, eu posso selecionar o objeto, entrar no modo Edit Mode, ativar o Move, e aqui eu posso simplesmente selecionar a setinha verde e trazer para uma distância do centro. Só que no modo de edição, a partir do momento que você adicionou o objeto, se vocês transformarem o objeto aqui pelo modo de edição, ele vai manter o ponto de origem dele naquele ponto inicial que ele foi adicionado. Então agora, se eu vier aqui na Object Mode, se eu tentar fazer a rotação em Z do objeto cúbico, então usando o RZ, repare que ele se baseia na rotação, na posição em que se encontra lá, ó, o ponto de origem, que ele ficou quando eu modifiquei pelo modo de edição. Outro fator também, eu vou usar o Ctrl Z aqui, é que eu posso também fazer isso diretamente pelo modo Object. Como, Luciano? Eu posso selecionar o cubo, ativar a setinha, trazer, ó, o objeto para cá. Só que aqui vocês vão notar que o ponto de origem dele vai acompanhar o objeto. Para trazer o ponto de origem para o centro, eu posso simplesmente vir aqui em cima onde tem o Options, que são as opções, selecionar o Origins e aqui vai aparecer, ó, os transformadores do ponto de origem. Então eu posso agora selecionar a setinha verde e movimentar apenas, ó, o ponto de origem do objeto aqui para o centro. Aqui agora eu volto em Options e desabilito a função Origins para que eu consiga usar a transformação normal do objeto. Usando o RZ, ele se baseia na rotação a partir, ó, do local em que eu coloquei a nova posição do ponto de origem dele. Agora, para que serve o nosso objeto empty? Ele vai permitir que a gente consiga fazer alguns efeitos distintos com qualquer tipo de recurso. Nesse recurso aqui, eu vou demonstrar a vocês o uso de um modificador, que é o modificador Array. Então eu clico aqui em Modifier, Properties, Add Modifiers, e seleciono o Array, que é o modificador de matrizes. O que é que ele faz? Ele gera um contador original e um contador matriz. Vocês vão ver que eu tenho dois objetos aqui. Esses objetos estão separados a partir do que eu determinei aqui, ó, no Relative Offset, pelo fator x. Quem é o fator x? É o eixo que os dois estão direcionados. Então, estão direcionados por essa linha vermelha que significa o eixo x. E eles estão afastados com uma distância de 1 metro. Isso faz com que o objeto fique grudado um no outro. Então, se eu quiser causar um afastamento entre os objetos, eu simplesmente posso dar aqui um fator de 1.10. E agora eu tenho um afastamento, ó, de um com o outro, eu consigo ver os dois objetos de forma interessante. Agora, aumentando os contadores, eu vou aumentando o número de matrizes a partir do modificador. E aí, como é que entra o objeto empty para fazer um efeito giratório aqui junto ao array? Eu posso, aqui onde está o cursor 3D, adicionar um objeto empty. Nesse modelo de exemplo eu vou usar o PlaneX, que é o mais simples. Vocês vão ver que ele cria aqui, ó, um eixo que é o objeto vazio ou nulo, como podemos chamar. Como é que esse objeto vai interferir em cima desse modificador para gerar um efeito rotativo? Então a gente seleciona o objeto que tem o modificador, desabilita a função Relative Offset, mas
ele vai dizer que aqui existem 14 objetos, um original e mais 13 matrizes. E isso está fazendo com que os objetos estejam todos agrupados aqui na mesma posição do objeto original. Para eu poder utilizar o recurso do objeto empty aqui no array para fazer um efeito giratório, eu venho aqui nessa opção chamada Object Offset, que é o deslocamento do objeto, e vou determinar o objeto que eu quero utilizar no efeito, que é o objeto empty. Clico aqui, seleciono ele e temos aqui o mesmo objeto. Ele também pode ser selecionado aqui na caixinha, basta vocês selecionarem o objeto na relação. Agora, se vocês selecionarem o objeto empty aqui na área ou aqui na outliner, se vocês rotacionarem em Z, RZ, vocês vão perceber que eu gero um efeito aqui bem interessante, desse distanciamento, e crio uma matriz interessante. Mas isso aí é fácil, eu posso fazer com curvas, etc, etc. Lembre-se vocês que esse procedimento com empty, ele faz o processo ser mais ágil. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar na área agora um objeto cylinder, eu vou abrir as propriedades do cilindro, vou aumentar o raio do cilindro para que ele consiga envolver todos os objetos dessa forma. Clicar aqui em modificadores, adicionar nesse cilindro um modificador do tipo Boolean. E o Boolean eu quero que ele interaja no modo diferença com quem? Com os nossos objetos cube, que são a cópia. Aplicando o modificador, se eu separar agora o cilindro, trazendo mais para cima, vocês vão ver que eu gero um efeito interessante aqui de uma engrenagem a partir desse efeito que nós usamos aqui, o empty, pelo modo array. Então isso é só para dar uma ideia a vocês de como é imprescindível o uso do empty para certas variações de efeitos a partir de recursos como modificadores, como efeito de partículas, como efeitos de física. Fica a ideia aí, bom proveito do objeto e até um próximo vídeo.